Irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor nesta manhã, no livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 1 a 27. Peço a você que abra comigo a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 7, versículos 1 a 27. Este é o terceiro e último sermão dentro dessa sequência que o livro de Provérbios nos traz, dentro da temática do adultério. E hoje ficará ainda mais claro para nós que o livro de Provérbios, ao tratar deste assunto, não está apenas tratando com o assunto imediato que está no texto, mas com os princípios por trás dele também, e como este tema pode ser aplicado em outras áreas da nossa vida, como os princípios, tanto do pecado quanto da vitória, podem ser extraídos daqui e observados e aplicados em outras áreas da nossa vida. Então eu peço a você que acompanhe comigo Provérbios capítulo 7, versículos 1 a 27. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã. E ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa, à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele retornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, as tuas santas palavras são alimento e vida para as nossas almas. Elas têm um fator corretivo que nenhuma outra instrução deste mundo pode nos dar. Obrigado porque o Senhor, nesta manhã, alinha os nossos corações com as veredas da justiça e gera em nós um caráter novo, a partir da instrução que nos aponta para Cristo e nos mostra o poder e a força de Cristo para vencer as trevas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a criatividade e a beleza de Deus certamente podem ser atestadas na quantidade de animais marinhos diferentes que Ele criou, não é mesmo? Você gosta dos animais marinhos? Basta dar uma checada no Discovery Channel ou no National Geographic e você vai ficar absorto com o humor e a criatividade do nosso Deus. E um desses animais certamente é o polvo. Ele não é exceção a essa regra. Sem dúvida, ele é um dos animais mais exóticos e fascinantes que existe. Afinal de contas, quantos animais você tem 8 braços que saem da cabeça dele? O polvo é, de fato, muito engraçado. Ele é um molusco, ele tem um corpo mole. E ele é muito interessante porque cada um desses braços, esses tentáculos, possui 2 fileiras de ventosas que servem para ele se locomover, para ele provar, para cheirar, mas também para comer.
O polvo, no meio desses tentáculos, ele tem uma boca em formato de bico de papagaio. E o que ele faz com as presas é prendê-las e trazê-las para a sua boca. Ele tem um apetite muito grande. Dizem, e eu fui atrás de pesquisar, que o polvo dobra o seu peso a cada 3 meses. Então come pra caramba. E ele tem uma estratégia boa de captura. Quando ele vê a sua presa, ele lentamente começa a se mover na direção dela. Ele vai mudando de cor, né, vai se camuflando. E quando ele chega bem pertinho, ele tem um sistema de propulsão a jato, que ele se lança em cima dela, com toda força, e ele agarra ela com intensidade, imobilizando ela nos seus braços, e se ela começar a se debater muito, ele vai lá e faz isso com todas as presas, ele lança alguns venenos ali secretados pelas suas glândulas salivares. Isso tem o poder de paralisar a sua presa e deixá-la numa situação totalmente inescapável, e assim ele vai tranquilamente rasgando a sua vítima e degustando ela. Meus irmãos, mesmo que por um milagre, um dia você seja abraçado carinhosamente por um povo, vamos supor que você está de férias, você é abraçado por um povo. Mesmo que você consiga cortar o braço dele, ainda assim ele tem a capacidade de regeneração do braço dentro de algumas semanas. Ou seja, nas férias do ano que vem ele volta para te pegar. E mesmo que você seja mais espertinho do que ele ainda vai lançar uma tinta preta para confundir você. Meus irmãos, o pecado age como um polvo. É interessante como a natureza ela é tão repleta de analogias naturais. Quando você olha um polvo, o pecado lembra, porque inicialmente quando você olha parece exótico, parece interessante, mas ele logo se aproxima de você mudando de cor, não é verdade? E quando você menos espera, ele já está te abraçando e te agarrando e te puxando para baixo, e você se vê completamente paralisado numa situação inescapável. E meus irmãos, muitas vezes nós vivemos na nossa vida flertando com pecados, flertando com a possibilidade de abstrair deles algo de maravilhoso para nós, algum benefício, quando sequer percebemos que a artimanha das trevas geralmente é superior à nossa forma de pensar. Existe uma sagacidade nas trevas, uma sagacidade na tentação, e nós precisamos ser homens e mulheres com os olhos bem abertos e atentos e entender os caminhos de vida para que não nos coloquemos nos caminhos de morte. E esse texto de hoje é sobre isso, meus irmãos. Tem 3 áreas que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã. Em primeiro lugar, que gente sem foco é alvo fácil para a tentação. Segundo lugar, que a tentação realmente se lança com muita artimanha e ardil. E terceiro lugar, que somente a sabedoria de Deus pode livrar a gente desse polvo do pecado, desses tentáculos de tentação. Em primeiro lugar, meus irmãos, gente sem foco que é alvo fácil para a tentação. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 até o versículo 6. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, veja agora também o versículo 7, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carecente de juízo. Meus irmãos, o livro de Provérbios repete aquele padrão constante em toda a carta, em todo o capítulo. Ele abre com um chamado à atenção: filho meu, meu amigo, meu irmão, querido, ouça as minhas palavras. Pode parecer, eu fico imaginando o sábio nesse momento pensando assim, pode parecer que é repetitivo o que eu estou te dizendo, pode parecer que eu já te falei isso 1 milhão de vezes. Sabe quando criança fala assim, papai, mas você já falou isso tantas vezes, eu já sei, não precisa dizer mais. E o pai vira e fala assim, não, eu preciso dizer mais uma vez. Eu preciso chamar a sua atenção. Você precisa entender a seriedade do que eu estou falando. Portanto, não despreze as minhas palavras. Amarra no seu pescoço, amarra na sua cabeça, amarra no seu coração. Não se afaste delas jamais. Meus irmãos, esse é um padrão da palavra de Deus que o Senhor jamais vai desfazer. Porque nós precisamos desse tipo de chamada de atenção, não é verdade? É possível que alguns temas, alguns tópicos de sermões que nós pregamos aqui, assim que o pastor abre o sermão, você pensa assim, nossa, mas eu já ouvi isso tantas vezes. Na minha igreja de onde eu vi, o pastor só falava disso.
Ou eu já assisti uma série inteira do John Piper ou do Augusto Nicodemos falando sobre esse tema. Pastor, muito obrigado, mas eu vou aqui ficar prestando atenção agora no Facebook do meu celular, porque eu não preciso ouvir esse sermão. Nosso coração tem esse tipo de mecanismo, de achar que a gente já está familiarizado demais com a verdade de Deus, que não há nada diferente que nós possamos aprender, ou algo antigo que nós precisamos ouvir de novo. Meus irmãos, eu estou fazendo a minha leitura bíblica anual da Palavra de Deus, e a gente começa pelo livro de Gênesis, e é um livro que eu acho que eu já estou até familiarizado com ele, e já preguei ele com o reverendo Emílio na época da Semear, mas à medida que eu vou lendo a história de Jacó, e de Isaac, e de José, meu coração de novo é chamado para prestar atenção no jeito de Deus de fazer as coisas. E você e eu precisamos disso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes nós nos assemelhamos ao estudo de caso que é trazido nesse texto. Nós somos muito parecidos com esse jovem do versículo 7. Você percebeu a descrição do versículo 7? Quando o sábio agora olha pela janela e vê entre os simples um jovem que era carecente de juízo. Tão interessante, meus irmãos. O sábio vai contar aqui toda uma história, tá? Um conto fictício sobre um jovem e uma mulher. E esse jovem, a maneira como é descrita a atitude dele é muito interessante, porque o versículo 8 vai mostrar aí que ele é um jovem que ia e vinha, e ele ficava passando na frente, na rua, na esquina da mulher adúltera. E ele é um homem assim que parece meio bobo, né? A descrição dele é de um ingênuo, é de um carecente de juízo. Um homem que age sem atenção, sem foco, que está totalmente perdido. Ele está se expondo gratuitamente ao perigo. E a gente não sabe aqui nessa história se ele sabe o que ele está fazendo, se ele não sabe o que está fazendo, mas não importa. É um homem que não está atento, meus irmãos. E infelizmente, gente que não está atenta é gente que é alvo fácil para ser pega. Não é verdade? Quando a gente é jovem, a gente aprende isso muito rápido. Eu acabei de voltar de um acampamento de jovens, eu estava pregando lá, e os jovens sabem isso muito bem um com o outro. Quando um não está prestando atenção, alguém vem e pimba na cabeça dele. Eles tinham lá uma pegadinha entre eles lá de ficar dando tapinha na cabeça um do outro. E aí, para você sobreviver a um acampamento assim, o que você tem que fazer? Você tem que andar assim, né? Meus irmãos, mas é bem simples isso. Quantas pessoas não têm foco na vida e por isso acabam entrando nas maiores roubadas? Não é à toa que o ditado popular diz: mente vazia o quê? Oficina do diabo. Interessante esse ditado, né? Gente que não tem foco, gente que fica ocupando a sua mente com nada, que não tem propósito maior, que não tem ação com significado, é assim. Gente que se permite, se coloca gratuitamente na boca do diabo. Meus irmãos, não existe neutralidade. Ou você está ativamente perseguindo aquilo que agrada ao Senhor, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, ou você está, de alguma maneira, se colocando no caminho das trevas. Esse texto é sobre isso. Veja que esse homem, as características que são colocadas aqui, ele está ali na tarde do dia, no momento de trevas, na escuridão da noite, uma cena que tantas vezes as Escrituras evoca o momento em que vários pecados têm a sua vazão, não é verdade? Quando você pensa, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, quando Paulo fala das obras da carne, ele fala do fruto do Espírito, mas antes ele fala das obras da carne. Várias daquelas ali são normalmente associadas ao período da noite. Orgias, bebedices, toda sorte de devassidão. E veja, no horário que esse homem deveria estar retornando para casa, após um longo dia de trabalho, voltando para o seio da sua família, para a sua esposa, para os seus filhos, cuidando agora de descansar, deitando na sua própria cama, guardando o seu sono, é o horário que esse homem está permitindo o seu coração ficar na rua da adúltera. Meus irmãos, muitas vezes, e eu preciso dizer logo isso agora, a gente ajuda a tentação, não é verdade? A gente ajuda ela a acontecer, porque a gente promove tudo o que está ao nosso alcance, para que aquele ambiente hostil de tentação nos alcance com facilidade. A dica rápida e clara que esse texto está trazendo para mim e para você, é que você não vence a tentação ficando pertinho dela.
Você não vence a tentação se colocando na porta da casa dela. Não, você corre. Você volta para aquele ambiente seguro, para aquele refúgio que o Senhor te deu, na família, na casa, com a esposa, para que você não entre nesse caminho. Não seja bobo. O livro de Provérbios diria, não seja tolo, não seja ingênuo. Acorde para esse tipo de coisa, coloque propósito na sua vida, coloque foco, não viva de maneira instável e vulnerável, como tantos que não conhecem a Deus no mundo afora. Essa é a primeira coisa que a gente tinha para ver. Mas veja agora o papel da adúltera. O nosso segundo ponto, agora essa tentação do adultério que se lança de uma maneira sagaz, com uma artimanha extremamente letal. Tá? Esse é o nosso segundo ponto. Mesmo que esse jovem não saiba muito bem o que ele está fazendo da vida dele, a mulher imoral agora, ela sabe exatamente o que ela quer. E o texto começa a descrever de uma maneira muito vívida a cena que parece, quando você está lendo, parece quase que você está dentro do texto, envolvido por essa história, que descreve agora as ações dessa mulher. Uma mulher que desde o versículo 5 e lá no final do texto também, é descrita como uma mulher lisonjeira. Todas as suas ações são ações feitas para capturar, para atrair. E veja que é exatamente isso, veja que no versículo 10 é dito que ela coloca agora vestes de prostituta, que são aí pensadas para esse ato sexual. Uma mulher que carrega astúcia no coração dela, ela sabe exatamente o que está procurando, ela não está de bobeira na casa de ninguém, ela que coloca uma espécie de disfarce enganador que vai ocultar a sua intenção real. Veja que o versículo 11 diz também que ela é uma mulher inquieta. Está vendo aí o versículo 11? Ela é apaixonada, inquieta. Os pés não param em casa. Ora está na rua, ora está nas praças. Está sempre espreitando por todos os cantos. Interessante, né? Uma mulher que ela parece uma predadora no meio da noite. Sempre volúvel, sempre instável, sendo movida pela sua paixão. E o que ela faz agora, quando ela encontra esse bobão no meio da rua, é muito interessante. O texto nos diz que ela se lança sobre ele. Olha o versículo 13. Aproximou-se dele e o beijou, de cara impudente. Quantas vezes isso já aconteceu com alguém na vida, gente? Você está no meio da rua, de repente alguém vem e arranca um beijo de você. Estranho isso, né? Mas o texto diz que essa mulher tem uma cara impudente. Sabe o que é isso? Que ela é uma desavergonhada. Ela não tem vergonha nenhuma. Eu lembro uma situação que eu passei na época da escola. Houve um baile desses de formatura de fim de ano e todos os alunos estavam ali e eu estava participando também. E eu confesso que eu fiquei um pouco assustada com a maneira como os meus colegas se transformaram naquela festa, né? Deixaram a fera vir à tona, né? Na escola, comportadinho, escola cristã, mas na hora do baile, na noite, todo mundo é gato, gatona e gatinho, né? E as pessoas se transformam. Cara impudente, desavergonhada. Perdem o domínio sobre aquilo que fazem. E esse homem é pego de surpresa por causa dessa abordagem ousada dela. E ela começa a justificar de que ela está no momento do seu cio sexual. Ela diz, de uma certa forma, no versículo 14: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te te achei. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha para resolver a minha vida religiosa, eu já fiz, e agora eu estou livre, leve e solta. Estou pronta para ter amor com você. Meus irmãos, é tão interessante a forma como ela começa a seduzir esse homem, as palavras que ela diz agora para ele, o convite que ela faz. Ela, a partir do versículo 16 até o versículo 20, ela vai dizer agora que ela preparou a casa, preparou o quarto dela, colocou colchas novas, tecidos de linho fino, egípcio. Ela perfumou o seu quarto. Veja que o versículo 17 diz que agora ela colocou mirra, aloés, cinamomos, cheiros exóticos que convidam para um momento de intimidade. E ela faz o convite no versículo 18: vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro, e só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Parece tão bom, não é verdade? A associação do que ela está fazendo com todas essas coisas boas, com esses cheiros, esses aromas, essas comidas, parece tudo tão bom, mas é caminho de morte.
É tão interessante, meus irmãos. Esse versículo 18, eu confesso, ele me chamou a atenção. Olha só o que ela diz. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. É algo que talvez você leria no livro de Cantares. Não é verdade? São palavras que você leria em Cântico dos Cânticos, talvez numa cena de amor romântico entre o marido e a sua esposa. Você encontraria alguma frase assim semelhante naquele livro. Mas olha o tamanho do engodo, meus irmãos. Olha o tamanho do engano. Ela aqui agora está usurpando essas palavras, tirando do seu contexto legítimo, levando para um contexto de traição, de adultério, sugerindo que o sexo casual, que o sexo ilícito, pode realmente satisfazer anseios profundos do coração, os anseios de um coração que quer compromisso, que quer verdadeiro amor, são agora confundidos por essa mentira destruidora. Eu estava lendo uma matéria esses dias sobre a crítica que está sendo feita às políticas de governabilidade atual, porque entre as novas maneiras de se evitar a proliferação sexual, doenças, está sendo considerada a possibilidade de abstinência. E tem gente que está rindo disso. Tem gente que está rindo, que coisa ridícula, abstinência. Como se fosse a coisa mais idiota. Aqueles que muitas vezes riem desse tipo de coisa têm o seguinte pressuposto: é impossível o homem viver dessa forma. Nós temos um instinto animal, um instinto selvagem. Você tem que bloquear isso de outras formas, não com abstinência. Isso é coisa de gente religiosa, fundamentalista, retrógrada. Quando a palavra de Deus nos diz que muitas vezes até mesmo, por exemplo, um marido e uma esposa, 1 Coríntios capítulo 7, poderiam se abster temporariamente do ato sexual, por uma causa maior, para se dedicar a um tempo de oração, para lutar contra algum tipo de tentação. Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra o problema do homem, que agora traz sobre si a ira de Deus, quando todos aqueles prazeres que são reservados para o matrimônio são corrompidos em relações imorais, em formas que parecem tão boas, mas no final resultam em morte, não é verdade? Veja que agora o texto vai dizer dos versículos 21 a 23 que a armadilha funcionou. Rapidinho esse homem já estava agora comendo na mão dela, enfeitiçado pelas suas palavras melosas, é o que ele diz aí no versículo 21. E bem antes que ele perceba, ele já está indo como um boi para o matadouro, como um cervo que corre em direção à armadilha, como um pássaro que vai voando bonitinho para a armadilha. E esse animal mudo não tem consciência do seu destino, é levado com naturalidade para o seu fim. Meus irmãos, esse é o padrão da tentação do adultério. Tudo aqui está cercado, veja que tanto no versículo 5 quanto no 21, tudo está aqui em torno da sedução de palavras, da lisonja. Essa mulher que atrai, que convida pela bajulação, que eleva o ego, e faz a pessoa que está recebendo o convite se sentir importante demais. Não é verdade? Eu não sei se você, quando era mais jovem, ou talvez até hoje, quando você recebe a aproximação de uma pessoa bonita, se isso mexe com você. Uma mulher bonita ou um rapaz bem bonitão assim. Eu estava lá no acampamento agora, eu ficava só observando as adolescentes, como elas ficavam todas... Quando tinha um menino lá bem, o rapaz era boa pinta, o menino era bonito. Ele chegava perto das meninas e já estava... Mas isso acaba fazendo a gente abaixar a guarda, não é verdade? A gente fica bobo, a gente não presta mais atenção. E quando a coisa avança, quando o outro que se aproxima chega cheio de más intenções, e nós caímos naquela armadilha depois, ficamos com a consciência culpada, e tentamos de todas as formas justificar aquilo que foi feito. Não é verdade? Vocês já pararam para pensar como hoje, na nossa sociedade, o adultério é quase uma virtude justificada? Quantas vezes você já ouviu isso? Mulheres ou homens que se enveredam por casos, por flertes, e começam a falar esse tipo de coisa. Eu fiz uma listinha aqui de cabeça, tá? Eu só adulterei porque, enfim, achei alguém que me entende. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele me respeita. Ele me faz me sentir uma mulher de verdade, um homem de verdade.
Outra que eu já ouvi é: cansei de ficar dando valor para quem não me valoriza. Meu marido, minha esposa que não sabe valorizar o presente que tem em casa. Por isso que eu fui lá, uma amiga minha falou para eu ir tentar a vida e eu fui. E a pessoa se sente cheia de dignidade, cheia de justiça em agir dessa forma, cheia de significado, mas é uma falsa sensação, meus irmãos. Toda tentação dá essa falsa sensação de que o nosso valor vem da concessão daquele ato pecaminoso. Lembre-se de Eva e Adão no jardim do Éden, quando a serpente se aproxima de Eva e pergunta para ela o que foi que Deus disse para ela. E ela fala: olha, Deus mandou não comer do fruto da árvore proibida, porque certamente nós morreríamos. E a serpente vira e fala assim: não é bem assim, Eva, não é bem assim. Na verdade, lá Gênesis 3:5, Deus falou isso, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês alcançarão conhecimento. Vocês terão conhecimento do bem e do mal, vocês serão conhecedores como Ele é. Você está vendo a lisonja? Deus tem ciúme de vocês. Deus tem inveja do potencial que vocês têm para ser igual a Ele. Ele não quer de forma alguma competir com vocês. Ele apela para o ego e para a tentação de sermos maiores do que Deus. Meus irmãos, muitas vezes esse discurso de serpente é o discurso da tentação, é o discurso da cobiça. Nós lemos hoje em Tiago capítulo 1, versículos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Você percebe? A cobiça é justamente aquilo que faz o nosso coração estacionar em cima de uma possibilidade ruim. E a gente fica ali, a gente fica alimentando a nossa mente, o nosso coração naquilo, e o pecado vai tomando forma, ele é concebido no nosso coração. E quando nós menos percebemos, Tiago diz que a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. É assim que nós fazemos, meus irmãos. É tão fácil a gente culpar os outros, quando na verdade a culpa é nossa, não é verdade? Tem gente culpando toda sorte de coisa. A culpa é da sociedade, a culpa é de outra pessoa. Eu não pude evitar, foi mais forte do que eu. Não é? Todo mundo está fazendo isso. Quantas vezes você já ouviu essa? Isso aí é o que o pessoal usa na escola, né? Mas todo mundo está fazendo, você não pode só me suspender. Todo mundo fez. Foi apenas um erro. Você já usou essa antes? Mas foi só um errinho. Ninguém é perfeito. O diabo me fez fazer isso. Essa é a justificativa pentecostal. Estou falando sério, meus irmãos. Tem muita gente hoje que esquece que na verdade existem 3 inimigos da nossa alma, né? As concupiscências da carne, o mundo e o diabo. Aí fala que é só o diabo. Só o diabo. Não. Fui pressionado a fazer isso. Eu não sabia que eu estava errado. Eu não sabia. Ou pior, o que muitos usam também: Deus é soberano e Ele me tentou. Meus irmãos, existe hoje um tipo de teologia calvinista que está saindo pela culatra aí. Que as pessoas estão justificando tentação com o fato de que Deus sabe todas as coisas. Ele sabia que eu ia pecar, então o que eu posso fazer? Não é bem assim não, meus irmãos. O texto diz que Deus a ninguém tenta. Deus a ninguém tenta. Alguém até poderia perguntar: mas pastor, por que Deus permite que nós passemos por situações de tentação? Sim, de fato Ele permite que nós passemos por situações assim. Mas Ele mesmo não está tentando ninguém. Pelo contrário, a situação de tentação é um teste permitido por Ele para que você possa responder em fé. Deus não está seduzindo você para pecar. Isso é bem diferente. O propósito de tudo isso é bem diferente. 1 Coríntios 10, 13, você lembra? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O interesse de Deus não é que você caia em tentação. O interesse de Deus é que você seja dependente do poder e da graça dEle. Sim, meus irmãos, muitas vezes é difícil nós concebermos na soberania de Deus como é possível haver tanto mal no mundo, tanto pecado. Mas ainda assim, o mesmo Deus que concebeu um mundo que tem esses termos, é o Deus que deseja que você seja fiel como Ele é fiel a você. Que você lute contra as tentações. Que você agora, em último lugar, como esse texto vai deixar bem claro, recorra à sabedoria que livra de tentáculos de tentação. Esse é o nosso último ponto. Veja agora o alerta vermelho que ele volta a dar, o versículo 24. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas. Ele volta a alertar, ele fala, alerta vermelho. Filho meu, não caia nessa armadilha. Eu estou te contando como a armadilha funciona. Não permita que o seu coração siga após ela. Você vai se perder nesse caminho. Você não é mais forte que o caminho da tentação. Você vai se perder. E ele lembra, nos últimos versículos, que essa mulher tem uma reputação. Que o caminho dela é conhecido como rastro de destruição. Que nas veredas dela, os corpos dos homens vão ficando, os cadáveres são deixados a céu aberto, os abutres chegam ali. A casa dela, e veja que ele deixa isso bem claro no último versículo, olha o que ele diz. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Aquela casa toda bonitinha, cheirosa, arrumada, na verdade é covil de morte. Meus irmãos, o texto é bem claro, nós precisamos entender o tamanho das más notícias do pecado. O pecado sempre gera morte, porque o salário do pecado é a morte. Existem muitos crentes, meus irmãos, que ainda que sejam crentes, ainda que já sejam salvos no Senhor, ainda que vão colher sim a vida eterna em Cristo Jesus, mas estão desnecessariamente saboreando o sabor de morte nesse mundo. Porque não estão lutando contra o pecado, não estão se santificando adequadamente. O mesmo texto que diz, o salário do pecado é a morte, é o que diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Meus irmãos, a única maneira de nós nos livrarmos dos tentáculos da morte é se a gente começar a se lançar nos tentáculos da vida. Puxar a vida para dentro, trazer a vida de Deus para dentro das nossas vidas. E esse é o padrão desse texto. Não é um texto, em última instância, sobre adultério ou sobre tentação. É um texto sobre como você viver a despeito dessas coisas. E ele, nesses últimos versículos, ele volta para o que ele falou no início. Atenta para a sabedoria. Tem um detalhe no versículo 2 que a gente leu lá atrás. Volta comigo no versículo 2. Eu quero mostrar para você uma coisa que ele diz muito interessante. Ele fala assim, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a, o quê? Menina dos teus olhos. Não é interessante essa frase? Veja, nesse momento, esse jovem tem os seus olhos ocupados por uma mulher adúltera. Mas ele está falando, substitua essa mulher adúltera por uma outra menina. A sabedoria. A lei de Deus. Você deve ocupar o seu coração com um casamento melhor, com uma fonte melhor de vida. A sabedoria e os mandamentos de Deus vão te proteger. E ele começa a fazer aqui, meus irmãos, no versículo 4, uma personificação da sabedoria que vai estar presente nos próximos 2 capítulos de Provérbios. A sabedoria agora, ela ganha a forma de quase de uma pessoa. Olha o que ele diz no versículo 4. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Está vendo? A sabedoria é a tua irmã, e o entendimento é o teu parente. Vocês percebem o que o sábio está fazendo aqui?
Ele está resgatando que, na verdade, essa sabedoria aponta para um conceito de família. Aquilo que vai te proteger da mulher lisonjeira, da mulher adúltera, é a ideia de você começar a resgatar o conceito de família. Esse é o padrão que o livro de Provérbios usa o tempo inteiro. Passa agora a analisar e a ver a representação da irmandade, da fraternidade, do parentesco, como coisas que vão te proteger dos laços ilícitos desse mundo. Meus irmãos, para você não achar que eu estou fazendo aqui uma forçação de barra na interpretação do texto, lá no Novo Testamento, em 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 e 2, quando Paulo está instruindo a maneira como homens, mulheres, gente mais velha, gente mais nova deve viver na vida da igreja, ele diz o seguinte: trata as mulheres idosas como mães, e as moças como irmãs, com toda a pureza. A sabedoria de Paulo para os relacionamentos intra-eclesiásticos, para a vida da comunidade, é uma vida de pureza, na qual toda mulher, todo homem é tratado como irmão, como pai, como filho. É uma categoria diferente de relacionamentos. Existe uma respeitabilidade que nos protege. Meus irmãos, nós só vencemos a tentação quando nós substituímos esse vácuo por boa instrução, por boa metodologia, por palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo só foi capaz de vencer as tentações usando a palavra de Deus. Quando o diabo vinha com meias verdades, que são completas mentiras, lá naquele deserto, o Senhor Jesus Cristo respondeu cada uma delas em Mateus 4 e Lucas 4 com palavra de Deus. Foi assim que ele venceu. Meus irmãos, a palavra de Deus sustentou o Senhor Jesus Cristo em todas as tentações. E talvez você não entenda ainda qual foi a maior de todas as tentações pelas quais o Senhor Jesus Cristo passou. Porque Hebreus 4 nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Nós fomos tentados em tudo e ele também foi. Mas a maior de todas as tentações para Jesus era a de evitar a cruz. Tem muita gente que acha que o diabo, o que ele quis fazer é colocar Jesus na cruz. Não, o que o diabo queria fazer é tirar Jesus da cruz. E essa era uma baita de uma tentação. Humanamente falando, meus irmãos, se fosse eu no lugar do Senhor Jesus Cristo, ninguém adotaria a morte humilhante de cruz como um emprego legal de vida. Ninguém faria isso. Mas não foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez? Pedro tentou dissuadi-lo, seus discípulos tentaram dissuadi-lo, as multidões tentaram dissuadi-lo, emancipando a sua monarquia antes da hora, mas ele dizia vez após vez: é necessário que o Filho do Homem padeça. Essa era a palavra de Deus. A palavra havia prometido e profetizado que era necessário que o Messias experimentasse o ventre da terra. O Senhor Jesus Cristo nunca entendeu errado a lei de Deus. Quando os fariseus vieram de conversinha para cima dele, ele deu o sinal de Jonas, que passou 3 dias no ventre da baleia, ou do grande peixe. Quando ele viu o templo, e os discípulos falaram: nossa, que templo maravilhoso, que templo bonito. Ele lembra que não ficaria pedra sobre pedra, e que ele mesmo, como um templo de Deus, seria colocado por terra por 3 dias, mas ressuscitaria. A palavra de Deus motivou o Senhor Jesus Cristo a não evitar a cruz. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo fez por mim e por você, meu irmão? Ainda que ele não tenha cedido a nenhuma tentação, ele se colocou nos tentáculos da morte. Ele fez da cruz o seu brasão, a sua bandeira. E ali, meus irmãos, ele experimentou o aguilhão da morte por nós. Foi assim, meus irmãos, que nós vencemos. Nós vencemos quando ele venceu. O que o Senhor Jesus Cristo fez ali foi conquistar poder sobre a morte, porque a terra não pôde contê-lo. Ao 3º dia, ele ressurgiu dentre os mortos para mostrar quem é que manda no pedaço. Nunca me esqueço, eu estava no seminário, 2011,
Eu ouvi uma pregação do John Piper em que ele disse exatamente isso. Ele disse: se você está lutando contra o pecado, se de fato o pecado lhe parece maior do que as suas forças, porque ele é, lembre o pecado quem é que manda no pedaço. Aquele que venceu a morte. Aquele que esmagou a cabeça da serpente. Aquele que de fato nos sustenta. Meus irmãos, há uma grande esperança para nós, ainda que sejamos tentados nesse mundo. A palavra diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de haver sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. É difícil ser provado nesse mundo, porém, nós sabemos que a coroa já está reservada para nós, que nada pode tirar essa coroa. E isso nos motiva, meus irmãos, a enfrentarmos as provações do hoje, do amanhã e depois de amanhã, com os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Dele nós temos misericórdia. É interessante, lá em Tiago, esse texto, eu estou citando bastante esse texto, porque ele fala da tentação, ele fala da cobiça do coração, mas ele também fala como você escapa dessas coisas. Ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Meus irmãos, eu e vocês podemos até pecar, mas nós não somos mais pecadores por natureza, nós somos vencedores por natureza. Nós somos lançados na boca do leão todos os dias, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como eu preciso ser dotado desse otimismo do céu? E você também. Você quer ser vencedor sobre o pecado? Seja mais otimista. Olhe para Jesus, Ele venceu e Ele vai levar você também a obter vitória sobre o pecado. É possível, na prática, combatermos a tentação. E o primeiro passo é esse: você precisa verificar se a sua vida está cheia da palavra e cheia da sabedoria de Deus. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, sua vida está cheia da palavra? Você está também, como o John Piper diz, você está saturado da palavra? Você não vai conseguir vencer a tentação se a sua mente não for tomada pelas promessas de vida. Se você não as memorizar, se você não meditar nelas, se você não falar em voz alta. Quando começamos agora o programa de leitura da Bíblia, nosso irmão William Mitre mandou um videozinho para todo mundo ver os efeitos práticos e benéficos da leitura da palavra de Deus. E lá nas estatísticas que eles fizeram lá nos Estados Unidos, eles começaram a mostrar algo muito interessante. Quanto mais a pessoa lê a Bíblia, pelo menos a partir de 4 vezes por semana com regularidade, curiosamente ela se torna mais forte para enfrentar as tentações. Não é interessante isso? Simplesmente ler. Buscar refletir na palavra de Deus. Mas também, seja bem prático e bem específico com relação às ações para evitar a tentação. Em primeiro lugar, a Bíblia te mostra qual é o método da tentação para você reconhecer e correr. A Bíblia é bem clara, meus irmãos, a Bíblia não é genérica, ela não fica de princípios genéricos, não. As histórias nos mostram como é que os homens caíram em tentação e como livrar de tentação. Davi estava dando sopa no terraço de casa, quando ele lá sem fazer nada, vê lá a Batseba tomando banho. O bestão do Davi. Permitiu a mente dele fazer o quê? Estacionar em cobiça, pecado e morte, literalmente. Teve gente que morreu por causa da consequência do pecado de Davi. Meus irmãos, a Bíblia é assim, ela te mostra: isso aqui vai dar meleca. Corre disso. Meus irmãos, também nós precisamos guardar a nossa mente. Como eu tenho observado nesses dias a quantidade de artigos que têm sido escritos por teólogos, pastores, psicólogos, de gente que fala da importância de nós guardarmos a nossa mente, que é constante alvo dos ataques de Satanás. Meu irmão, minha irmã, guarde a sua mente. Não leia livros, não veja fotos ou incentive fantasias com conteúdos que ficam te provocando. Faz o que o Senhor Jesus Cristo falou para você fazer. De vez em quando cortam a mão fora, arrancam o olho,
Porque é melhor chegar no céu todinho capenga e receber um corpo novo lá, do que você se afundar em destruição aqui, em perdição. Concorde, outro dia compartilharam comigo, poxa pastor, eu nem fico vendo esses sites, mas eu vejo sites que tem notícias que jogam para esses outros sites. Eu falo, deixa de ser bobo, velho, corta os primeiros sites que levam para os segundos sites. Tem outros sites. Meus irmãos, eu garanto, você pode ler a sua notícia em sites melhores do que o que você está lendo hoje. Eu garanto para você. Você não precisa ficar lendo suas notícias misturado com outras coisas que fazem a sua cabeça viajar. Não, guarde a sua mente. Mantenha-se afastado também de ambientes e amigos que o tentem a pecar. Seja prático com isso. Eu sei que você está nesse mundo e a oração de Jesus não foi te tirar desse mundo, mas foi te livrar do mal. Se você tem colegas de trabalho que ativamente estão te provocando, corte relacionamento com eles. Fala, vai ser profissional, mas eu não vou ficar de besta. Talvez você poderia justificar, não, mas o Senhor Jesus Cristo estava entre os pecadores. Eu sei que é desculpa para pecar, para com isso, para com isso. O Senhor Jesus Cristo sabia muito bem qual era a missão dele entre os pecadores. E não era ficar flertando com as provocações deles. Corte esses laços. Mas terceiro lugar, meus irmãos, e talvez um dos mais práticos para mim também, um dos mais poderosos, não pense apenas no momento. No prazer que você obtém no momento que você comete o pecado. Pense no amanhã, pense no futuro, pense nas consequências daquilo que você faz. Ontem mesmo eu estava lá no acampamento com os jovens, conversando com eles sobre alguns assuntos semelhantes a eles, e eu estava tentando buscar formas práticas de ajudar a gente a guardar o nosso coração, guardar a nossa mente. Pensar nas consequências. E eu falei, meus irmãos, nós temos que ser muito práticos. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos coloque lembretes daquilo que possuímos no Senhor e do zelo que precisamos ter de guardar as coisas do Senhor. E aí eu lembrei de um exemplo, e eu vou dar um exemplo para vocês aqui, porque ontem mesmo eu coloquei essa foto da Melissa no meu papel de parede. Uma linda fotinha que ela tirou num casamento recentemente. E, meus irmãos, eu comecei a pensar no benefício dessa foto. Toda vez que eu for abrir o meu fone, ele está desligado, eu clico na tela e aparece a minha filha. Qual é o benefício disso? De eu usar o meu telefone de uma maneira que honre o fato que eu sou pai da minha filha. Isso aqui deveria me constranger. Qualquer site que eu for entrar, qualquer coisa que eu quiser ver no meu telefone, deve ser constrangido pelo fato de que eu sou pai da minha filha. Essas coisas são importantes para a gente, meus irmãos. Mas acima de tudo isso, nós temos que nos lembrar que nós somos não só pais dos nossos filhos, mas somos filhos do Deus eterno, que é santo, santo, santo. Quer ter o seu coração forte e firme contra as tentações? Volte-se em oração para esse Deus santo e fala, Deus, esse povo tem muito mais do que 8 tentáculos. Esse povo do pecado é ardil, ele se camufla, ele se lança com jatos propulsores sobre mim e eu sou fraco e pequeno. Mas o Senhor é maior do que o povo do pecado. E eu confio em Ti. Eu rogo ao Senhor, e eu estou te dando aqui uma dica de como você faz essa oração, tá? Eu rogo ao Senhor em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo de Deus, que me ajude a resistir às tentações. Que o Teu poder e o Teu milagre prevaleçam no meu coração. Para que eu não tenha olhos para nada mais do que não somente para o Senhor e para os benefícios do Senhor na minha vida. Que eu olhe para minha esposa como o bem mais precioso que eu tenho, que eu olhe para os meus filhos como os bens mais preciosos que eu tenho, e mesmo se eu for solteiro, que eu olhe para a minha santidade diante do Senhor como o bem mais precioso que eu tenho. Que o Senhor nos ajude a sermos assim, meus irmãos, práticos na luta contra a tentação, e que o Senhor te fortaleça. Nós temos orado, e eu creio que a oração do presbítero Jefferson nessa manhã, obrigado presbítero pela oração, é a oração que tem sido a oração do conselho nos últimos meses. Nós temos rogado ao Senhor pelo poder dEle que livre os irmãos das tentações, e nos livre também, para que sejamos todos purificados na presença do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa manhã, que nos ensina a combater a tentação.
que nos lembra com alegria e esperança que toda dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Obrigado porque no Senhor não há mudança nem sombra de variação. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus o Senhor nos gerou, nos regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Obrigado, Senhor, essas são as promessas poderosas de Deus, capazes de sustentar um povo e fazer de nós um povo santo para a glória do seu nome, Senhor. Obrigado. Aplique em nós os benefícios da nossa redenção. Que o teu Santo Espírito haja livremente em nossos corações e mentes para afastar a morte e gerar vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar.